Queria te agradecer, Renato, muito boa noite. Então, eu queria te fazer duas perguntas em sequência, né? Queria te pedir para fazer uma rápida apresentação, assim, para a gente, contar para a gente como é que chegou, né, a Rise nesse momento, que está super legal, assim, né, super badalada, desenvolvendo tantas coisas legais aí para a arte do fogo. E a gente queria também saber um pouquinho como foi para você se mudar para Cunha e como é que é um pouco o cenário aí em Cunha. A gente comenta aqui que Cunha é a meca da cerâmica no Brasil, né? E sempre tem essa curiosidade de como é que é aí o ambiente. Vou te passar a palavra, então. Tá bom. Michele, obrigado. Então, eu também fico bem satisfeito em poder estar aí desenvolvendo uma informação com vocês. Boa noite, todo mundo. É um grande prazer estar podendo falar para vocês. Gostei bastante das perguntas que a Michele me antecipou. Vocês estão bem interessados no assunto, né? Eu fico feliz porque o desenvolvimento da cerâmica no Brasil só vai melhorar e se desenvolver quando acontecer isso, né? Bom, meu nome é Renato Rise, né? Eu peguei um bichinho no começo quando lá porque eu tinha meus 13, 14 anos, um bichinho que entrou na minha veia, que é o bichinho da cerâmica. Isso porque o meu pai, ele já vinha da área cerâmica como industrial, na área de desenvolvimento de sanitários, né? Meu pai é estrangeiro, é italiano, veio da Itália para o Brasil, e ele teve um primeiro ofício aqui no Brasil, em São Paulo, na cerâmica Celite, né, que fazia vasos sanitários. Após isso, ele conseguiu fazer um curso de técnico em cerâmica, que foi o primeiro curso desenvolvido em São Caetano do Sul, do Senai, e ele se formou nisso. E aí a vida dele foi trabalhar em cerâmica, ele foi contratado para gerir uma empresa no interior do estado de São Paulo. Antes mesmo disso, ele passou 2 anos na Inglaterra, trabalhando numa das maiores fábricas do mundo de tintas e esmaltes, que é a Blight Matey, na Inglaterra, Stoke-on-Trent. Depois, vindo para o Brasil, nós fomos para a cidade de Mogi Guaçu, onde ele criou uma empresa, ele trabalhou numa empresa e logo depois ele criou uma empresa dele, fabricante de corantes inorgânicos. Então, eu sempre vivi nisso desde criança, né? Eu gostava muito de estar no laboratório, conhecer as cores desde criança e eu comecei a trabalhar cedo com isso. Com 16 anos eu estava já empregado dentro da empresa que ele trabalhava e logo depois na empresa que ele constituiu a carreira da minha vida. E eu comecei a atender algumas pequenas empresas, principalmente de tableware, de objetos de adorno na área artística, que inclusive são 2 regiões aqui do estado de São Paulo, que talvez vocês conheçam, que é a região de Pedreira, que é conhecida nacionalmente como uma cidade da capital de porcelana, e a região de Porto Ferreira, que é uma região da cerâmica artística de faiança, por exemplo. Isso eu tinha 18 anos de idade. Tirei carta e fui viajar. Aí o pessoal viu que eu precisava ter um pouco mais de conhecimento. Então, eu tive a oportunidade, depois disso, de me inscrever no curso de técnico em cerâmica no Senai Maria Matos, São Bernardo do Campo. E isso, para mim, foi muito legal, porque era um curso intensivo, eu entrava às 7 horas da manhã, saía às 5 horas da tarde, ganhava salário, porque eu trabalhava na empresa do pai, e eu aprendi muito dentro dessa escola. Lá na verdade, foi as dúvidas todas que eu tinha da fábrica, eu fui aprender na área teórica lá, né? E tivemos muitas oficinas, tivemos muita coisa. Depois que eu saí, eu voltei para a empresa, comecei a trabalhar diretamente com planejamento e desenvolvimento de corantes inorgânicos dentro da indústria cerâmica, que era a indústria de piso-revestimento, a indústria de sanitários e as indústrias de tableware, que é a louça de mesa, né? Então, eu atendia muito o pessoal. Então, eu sempre estava em campo. Eu desenvolvia projetos dentro dos laboratórios dessas fábricas. E foi muito legal.
ele é um grande influenciador assim, na minha vida, pelo que eu até consegui hoje. Então, minha vida foi sempre trabalhando dentro de fábrica, dentro de... Sim, então. E aí eu sempre trabalhei nessa área, né, na indústria, e há 15 anos eu comecei a atender o pessoal que vendia material para a área do hobby, né? Porque a gente considerava a área artística no Brasil a área hobby, porque não tinha muitos profissionais. Você tinha o Brenan, você tinha alguns outros artistas grandes, o Sig Bergamin, você tinha artistas que se envolviam na área cerâmica, muito influenciadores, mas você não tinha muita gente na área de desenvolvimento artístico no Brasil e com a arte desenvolver. Isso há 20 anos, né? 20, 25 anos. E a gente começou a notar que veio crescendo muito essa busca da arte cerâmica, da tecnologia, tentando se envolver um pouquinho. Então, aí eu comecei até a ser solicitado por algumas empresas que vocês até devem conhecer, como a própria Arte Brasil, a Hobby Cerâmica, a Triarte, que são hoje fornecedores também de materiais. E o meu papel foi de alimentar a maioria dessas empresas com as matérias-primas, com os pigmentos, que era o nosso forte, né, que é o que a gente sempre trabalhou, mas eu nunca achei que eu fosse sair de uma área industrial e criar esmaltes para uma área artística, porque não existia uma demanda, no meu ponto de vista, e realmente não existia. Até 15 anos atrás não existia muito isso. Mas aí eu comecei a ver que começou a busca ser interessante por esse tipo de material. Então, eu comecei logo a pensar em alguns projetos e eu comecei a identificar que estava vindo um mercado novo, um mercado realmente de artistas querendo realmente desenvolver conteúdo na área cerâmica. Isso foi muito legal. E eu tomei uma decisão. Eu me desliguei da empresa do meu pai e me liguei e abri uma empresa minha, que até hoje é a que eu tenho, lá na região de Mogi Guaçu, e comecei a desenvolver produto. Comecei a desenvolver uma primeira linha de tintas cerâmicas, algumas linhas de esmaltes, e eu participava de alguns congressos internacionais, principalmente na Itália. Eu tive a oportunidade de conhecer uma fábrica, que é a Colorob, não sei se vocês conhecem, que é na Itália, e eles tinham uma fábrica que atendia ao universo da indústria e uma outra fábrica, pequenininha, mas muito legal, que era totalmente... foi feita essa fábrica para desenvolvimento de produto para a área do hobby, a área artística. Isso me chamou uma atenção fantástica. Falei, vou voltar para o Brasil, vou começar a fazer algo similar. Só que a minha ideia era de ter parceiros, né, para a gente poder trabalhar com Hobby Cerâmica, com Arte Brasil. Eu não saí direto, mas não funcionou. Infelizmente, eu percebi que eu precisava estar em campo, eu conhecer os artistas e tentar entender o que eu poderia fazer para ajudar esse mercado. E foi assim. São 15 anos hoje, agora nesse ano, que eu estou trabalhando bastante em cima de desenvolvimento de produto específico para os artistas. E são artistas do Brasil inteiro, e eu tenho alguns na Argentina, no Peru, que eu atendo, inclusive. E a pergunta, o que eu vim fazer em Cunha? O sonho, eu acho que de alguns dos ceramistas é vir para Cunha. É uma cidade fantástica, uma cidade pequenininha, é uma cidade, vamos falar, caipira, né, que é muito legal, acolhedora, com pessoas fantásticas e que tem a cultura, né, a cultura cerâmica, que foi estabelecida aqui na década de 70 pelo Alberto Cidrais, pela Mieco, por um grupo de estrangeiros, né, portugueses e japoneses, e eles vieram desenvolver essa cultura da queima, por exemplo, a lenha, né, no forno do Oborigama, que é uma queima fantástica, mágica, em altíssima temperatura, com lenha, a 1.350 graus com lenha. Isso é fantástico. E é uma queima de 3, 4 dias, sabe? Então, é algo que veio fazer a cultura de Cunha se desenvolver. E a busca de todo mundo por Cunha para conhecer um pouquinho sobre isso. Então, eu vi como uma cidade muito gostosa para se morar, é uma cidade acolhedora, uma cidade com um clima muito agradável. Nós estamos na montanha, eu estou a 40 quilômetros do litoral, que é a cidade de Paraty, né, que vocês conhecem no Rio de Janeiro. Então, eu estou num lugar legal, bacana, estou próximo, eu estou no meio de São Paulo e de Rio de Janeiro, então as pessoas vêm aqui na nossa loja buscar conteúdo.
E a minha proposta realmente foi de abrir uma loja física, né? Porque até então eu estava trabalhando online e visitando alguns parceiros só. Por quê? Porque é muito importante hoje a gente tentar mostrar o conteúdo que a gente desenvolve de uma forma mais prática, porque é um pouco complicado a cerâmica. Você tem milhares de incógnitas, milhares de coisas que fazem parte de um esmalte, de uma tinta, enfim. Então, foi isso. A minha historinha foi essa aí, até aqui em Cunha agora, tá? E a gente está aí criando mais histórias. Ah, que bom, Renato, que gostoso te escutar. Eu queria te dizer que eu vivi um pouco dessa transformação do cenário cerâmico, porque eu estou cursando, aprendendo, me tornando ceramista em torno aí de uns 14 anos. E há 14 anos atrás, a gente realmente não tinha opção. Era assim, ó, argila é essa argila, esmalte é esse e aquele, e tudo bastante experimental. E de lá para cá, eu tenho percebido esse crescimento, né? Como hoje em dia o mercado tem opções, né? Como a gente consegue encontrar materiais diferenciados, não precisa ser tão alquimista quanto era isso aí há uns 14, 15 anos atrás, né? Em que se tinha algumas fritas, uns óxidos e se vira, né? Então, vou aproveitar para justamente passar para essa pergunta seguinte, que seria a gente ter um panorama, o que existe hoje de esmalte, o que se encontra, né, entre alcalino, reativo, frita, esmalte cru, temperaturas, né, dá um pouquinho do panorama para a gente, o que existe hoje. A minha identificação de produto para o mercado brasileiro foi com uma base, realmente, uma base de uma empresa americana, apesar de eu não gostar muito, mas eu me baseei nessa empresa, que é a Meiko, né? É uma empresa que teve um conceito um pouco mais comercial de produto, né? Apesar de que não são eles os produtores estão na Espanha, a maioria deles eu conheço. Então, eles fizeram projetos de esmaltes e tintas, enviaram para os Estados Unidos, e os Estados Unidos embalou isso de uma forma muito bonita, muito boa e com informação muito boa. E os treinamentos, isso me agradou muito. Eu falei, eu vou tentar seguir esse mesmo caminho. Então, assim, dentro da área do que eu criei na parte de esmaltes, a gente tem 3 tipos. Quando a gente fala de esmalte, vamos pensar assim: você trabalha com uma frita cerâmica, tá? Que é um vidrado composto de minerais fundidos em alta temperatura, e você forma a frita, né? Que é o vidro. Isso aí é moído e se torna um esmalte, ou seja branco, ou seja mate, ou seja transparente, enfim. E você tem o vidrado cru, que é uma composição de matérias-primas, né? O feldspato, o quartzo, a calcita e outros elementos, que vão fazer o vidrado. Então, a gente chama de vidrado cru. Então, são 2 vidrados, o fritado e o cru. E existe o do meio, que é o híbrido, que a gente compõe. Mas por que isso? Porque a frita foi desenvolvida para quê? Para baixar ponto de fusão. Então, você tem uma frita que começa de 600 graus e que você vai trabalhar até 1150 graus. Tá? Isso na indústria é assim que se usa a frita. Em empresas que você trabalha com fornos com 1150 até 1300, você não precisa de uma frita. Você tem os elementos minerais fundentes, o feldspato, que aí você tem de sódio, de potássio, de lítio, que é um fundente. Você tem um estabilizador, um formador de vidro, que é o quartzo. Enfim, você tem composições de minerais para fazer um esmalte. Então, hoje eu vejo muita gente usando frita a 1.300 graus. Não tem necessidade, isso é um absurdo. Você consegue com matéria-prima, sai mais barato. Então, isso é pesquisa, isso é ciência, né, na área cerâmica. Então, eu quis facilitar. Eu criei uma linha de tintas, que é uma linha a que eu mais vendo, que é uma linha que eu mixo fritas cerâmicas e pigmentos inorgânicos, tá? Isso é uma tinta que eu chamo de tinta. Aí a concentração de corante que eu utilizo, que vai determinar se ela vai poder ser usada como um esmalte colorido ou como uma tinta de bastante concentração.
que aí vai ser aproveitada pelas inúmeras e milhares técnicas que existem durante o planeta. Seria a técnica portuguesa de pintura e baixo esmalte, aquela técnica espanhola, né, renascentista, que você trabalha sobre o esmalte, aquela figurativa, né, que você faz. Você tem a técnica turca, que é de relevo, a corda seca, enfim. Técnicas são os que mais o que mais existe, que vocês vão saber mais que eu, porque, como eu falei, eu sou técnico em cerâmica, eu não sou artista ceramista. Mas eu comecei a aprender com os artistas as técnicas, e isso é muito legal, porque eu estou viabilizando produtos para as técnicas que estão me solicitando. Tá? Então, é isso, são três tipos de esmalte. O fritado, que é a frita cerâmica, o híbrido, que é a mistura, né, da frita, e o vidrado cru, vamos falar, vidrado fritado, vidrado cru. E o híbrido, que é o meio dos dois, que é a mistura dos dois. Para quê? Para que você equalize na temperatura que você tem. Porque você vai falar assim, meu forno chega até 1000 graus. Você tem que usar uma frita. Se você usar um vidrado cru, você não vai fundir. Você não tem temperatura, né, capacidade térmica para fundir os elementos e formar a fase vítrea, que é o que importa na cerâmica, tá? Assim, né? A gente, quando está em aula, a gente fala muito assim, é reativo e não reativo, né? Alcalino ou com chumbo, enfim, né? E no final isso não é uma categoria, né? Porque assim, existe, como tu disse, fritado, cru e misto. Então, onde é que entra, né? O que é um esmalte reativo? E o que caracteriza? Usa, não usa em utilitário? Como é que é esse material? Quando se fala de uma frita alcalina, isso não é um equívoco, tá? O que são álcalis? Quem entende um pouquinho de química vai saber. O sódio é um álcali bem forte, tá? E o potássio também é um álcali. Então, você vai falar assim, pô, tem uma frita alcalina, mas a frita alcalina ela pode conter chumbo, ou pode conter bário, ou pode conter outros elementos. Então, você tem que entender que existe também um negócio chamado pH. E o pH, você tem aí sim um pH alcalino ou um pH ácido. Então, você tem... Por isso que eu falo, é que começou a se falar muita coisa sem um entendimento um pouco mais químico. Mas as fritas, elas se dividem em vários. Você tem a frita alcalina, uma frita plúmbica, uma frita neutra. Você tem vários elementos. E elas são formadas de minerais, tá? De óxidos, bióxidos. É uma composição bem grande, tá? De elementos que são fundidos em alta temperatura. Então, quando é fabricada uma frita, seja ela de baixa, de média ou de alta, isso eu estou falando de 600 graus, 900 graus e até 1100 graus, tá? Dependendo da frita, você tem um ponto de fusão. E quem vai fazer esse ponto de fusão? Os elementos que você tem. Não se preocupem e não vão ficar preocupados. Eu vou falar uma coisa que eu sou bem claro com relação a isso. Se fala muito do chumbo. O chumbo, ele faz parte, em pequena porcentagem, eu vou falar em 10%, dentro de uma frita cerâmica X. Tá? Hoje existem mais de 300 tipos de fritas. Mas essa frita tem chumbo, não vou usar. Gente, não existe isso. Isso aí é um absurdo. Por quê? Porque você, quando fabrica a frita, imagina que lá estão os elementos. O PBO, você tem o potássio, você tem o sódio, você tem o bário, você tem milhares de elementos. Eles estão misturados e eles vão para um forno de fusão a quase 1320 graus. Isso aí está formando o vidro. Depois eu vou até mostrar uma foto, porque eu fabrico frita aqui. Hoje eu faço artesanalmente umas fritas, então a gente entende o que é. Usa-se o chumbo para baixar ponto de fusão. Sendo que hoje você tem o boro, né? O boro, que é um grande fundente, exemplo, aí você não precisa do chumbo. Mas antes se usava o chumbo como uma base. O perigoso era, antes disso tudo, da frita, os artistas usarem o tetróxido de chumbo, que é a matéria-prima para fazer a frita de chumbo. Ele ou pode ser o tetróxido de chumbo, ou o zarcão, ou o litargiro. É um pó laranja. Esse é altamente tóxico. Isso aí eu fico abismado de gente que ainda usa isso, que isso é proibido, ele é um material controlado e tem que ter certificação para mexer com isso daí, tá?
Nós que fabricamos esmaltes, fabricando fritas, nós utilizamos com todo um protocolo, tá, de segurança, e você tem que ter uma habilidade química para fazer isso. Então, esse é um elemento perigoso. Ele entra na corrente sanguínea, ao contato com a pele, e ele promove o saturnismo, tá, o chumbo. Então, vivíamos, né? Eu não vivi, mas o meu pai me conta muito, porque antigamente se fazia um esmaltes com chumbo e quartzo, misturado com água e lambendo aquelas panelinhas que queimavam 800 graus. Isso era prejudicial para quem? Para o pessoal que estava manipulando, que não tinha o mínimo de conhecimento. Isso é uma história real, clara e perigosíssima. Tá? Aí vamos falar, mas a frita de chumbo pode ser recomendada para o utilitário? Eu não recomendo, por quê? Porque você tem um ataque ácido. O ataque ácido, por ser uma frita mole, uma frita de chumbo, você vai ter uma solubilidade. Então, isso é onde pega um pouquinho. Então, a gente não precisa. Agora, vamos falar de utilitário? Eu não uso uma frita, eu uso um vidrado cru. O feldspato, o quartzo e uma calcita. Vamos falar com esses três elementos você tem um bom vidrado, mas você tem que ter temperatura. Os 1240, 1260 graus, maravilha. Você pode entrar com um pouco de carbonato de bário, você pode outros estabilizantes. Hoje eu não vou falar muito sobre isso, porque é muito complexo, mas é interessante. Só para eu entender, então. Sim. Nas fritas de baixa temperatura, é comum ter alguma coisa de chumbo na formulação. Não chega a ser tóxico, mas não é recomendado em um utilitário pela temperatura e pelo ataque dos, vinagres, né? Coisas ácidas que as pessoas usam também na comida e pode fazer isso. Quando a gente tem um esmalte, então, que ele é composto já ali para 1.200 graus a 1.240, normalmente ele vai ser de elementos crus e não vai ter esse chumbo, é isso? Não. Vamos tentar não falar do chumbo em específico, porque quando a gente fala do chumbo, a gente vai lembrar do zarcão, do litargiro, que é proibido, não pode se usar. Mas quando você fala que você tem uma frita que contém chumbo, e aí é característico, como eu falei, são mais de 200 tipos de frita no mercado brasileiro hoje. Tá? E a gente prefere o quê? Uma frita que não tenha chumbo na formulação, ou uma que tenha muito pouco chumbo, porque faz parte da composição química dela. Tá? Mas a gente tenta optar por uma que não tenha chumbo, porque se você tem uma característica de queima, que eu vou falar que é bem claro, eu tenho uma frita que é transparente, que inclusive para mim é a melhor frita que tem. Ela é isenta de chumbo, ela não tem nada. Ela tem componentes que funcionam muito bem para a formação da camada vítrea, porém, você tem que ter uma temperatura aí de mínimo 1.000 graus, né? Eu especifico ela 980, porque também você tem que contar o range de queima. Mas eu especifico ela de 980 graus até 1.220. Eu dou uma flexibilizada boa nela, com um range de temperatura bom. Então, com essa frita, a gente consegue trabalhar em todo esse range. Aí tem casos de cerâmicas culturais, né? Artistas culturais que trabalham com forno a lenha, que vão a 800 graus, 900. Infelizmente, aí você vai ter que usar alguma frita ou alcalina, rica em sódio, que também ajuda no ponto de fusão, que essa é isenta de chumbo, ou uma que é a base de chumbo, tá? Para fazer o formato do brilho, né? da decoração. Eu não usaria uma peça dessa no meu de 800 graus dentro como um utilitário. Isso é inconstitucional, não pode. O utilitário você tem que ter uma sinterização mínima da massa. A massa tem uma absorção específica para se considerar um utilitário. Existe uma resistência mecânica, absorção. Então, tem tudo isso. As indústrias hoje de porcelana, elas têm uma característica. As indústrias de faiança, por exemplo, que são aqueles pratinhos que você bate e lasca aqui, mas é considerado como uma indústria e para um utilitário. A Germer fazia muito, a Oxford, são empresas aí do sul de Santa Catarina, se não me engano, que fazem e trabalham em baixa temperatura com frita. Então, é isso que a gente tem que entender muito. Tá? Tudo isso que existe, por que o que aconteceu? Muita gente começou a lançar muito material no mercado e sem ter um conhecimento específico de cada material.
principalmente nas fritas, tá? Mas hoje eu especifico tendo dois tipos de esmaltes duas fritas boas, que eu trabalho aqui, uma branca e uma transparente, que são excelentes para desenvolvimento de esmaltes comuns, de cores, mas não de reativos, porque aí a gente vai tentar falar um pouquinho dos reativos, beleza? Que aí eu já engreno. Quais são essas fritas, Renato? Tá, as fritas, as duas que nós temos aqui, que são muito legais, que são isentas de chumbo, é o ES-621, que é o transparente, e o ES-337, que é o meu branco, tá? Que era exatamente isso, era até uma pergunta, né, que fizeram sobre a formulação do 621, então sim. Ele não tem chumbo nessa frita. Não, nem na branca, nem na transparente, tá? Mas por isso que eu estou falando, não vamos colocar, porque assim, quando você fala do chumbo, lembra que eu falei, ele é o fundente para melhorar a textura em função à queima. Ele não vai prejudicar você, ele não vai ter contaminação, você vai poder manusear, porque essa composição dessa frita que tem aí até 10% de chumbo, que a gente recomenda sem problema, ela foi fundida. Todos os elementos foram enclausurados numa fusão em alta temperatura e a volatilização desse chumbo já foi lá atrás, na formação da frita, tá? O que acontece é isso, ela não é tão eficiente para testes, por exemplo, de aplicação no utilitário, que eu faço aqui, que é o teste ácido. Ele vai ser reprovado, mas não quer dizer que não pode usar porque vai intoxicar. Não existe isso. Isso aí é lenda. Isso aí eu provo, inclusive, dentro da Universidade de Engenharia de Materiais, da USP, aqui em São Paulo. A gente fez um trabalho isso porque existia uma fábrica que usava uma frita de chumbo que era quase 40%. E olha, eu vou falar a verdade, que eles venderam por muitos anos e nada veio em conta, né, com relação a isso. O que aconteceu é que não existia tecnologia melhor, você não tinha outros produtos. Hoje você tem produtos. Lógico, a gente prefere uma frita mais estável, com menos, vamos falar assim, menos ponto de fusão hoje. Porque nós temos queima. Acima de 1000 graus a gente tem queima, tem uma boa queima. Antes não tinha. Antes você tinha fornos lá que para chegar em 1000 graus era um sufoco dentro de indústria. Então você precisava ter esse recurso desse fundente para poder dar o brilho na cor. Porque se não tivesse um brilho, não tinha venda, não tinha negócio, né? Foi mais ou menos isso, a história foi mais ou menos isso. Surgiu uma pergunta aqui no chat, perguntando se o bórax é tóxico. Como qualquer elemento químico, a sílica é tóxica, o feldspato é tóxico, o carbonato de bário é muito tóxico, o bórax é tóxico. Entenda que ele não vai ser tóxico, ele é solúvel, tá? É o único material que é solúvel e que realmente ele vai... se você usar o bórax numa queima, você vai ter uma solubilidade maior, uma evaporação maior de outros elementos, tá? Eu não sou engenheiro químico, tá? Isso eu vi por experiência dentro de indústria e dentro de fábrica. Mas não, como eu falo, todos os elementos que constituem esmalte, eles têm um grau de toxicidade. E a toxicidade é como você vai manipular isso. E outro detalhe, o mais importante, principalmente quando você vai fazer uma queima, você tem nunca, jamais ter um forno dentro de sua casa, né? Assim, dentro do quarto, porque aquilo lá está volatilizando elementos, né? Dos esmaltes, da própria argila, que é tóxico, como qualquer gás, né? Então, é sempre bom você ter, se ele estiver num lugar confinado, você ter uma ventilação que seja forçada, inclusive com ventilador, tá? Isso tem que ser feito dessa forma, porque essa evaporação é o perigoso, tá? Mas, assim, a recomendação é que sempre se use luva e máscara respiratória. Eu não uso luva, nunca tive um problema, minha mão... Mas máscara, sim, porque é pó, você está mexendo com pó e você está inalando isso, tá? Então, esse é o grande perigo e problema de qualquer elemento. Os esmaltes reativos, o que eles são? É a mesma configuração, tá? A gente vai fazer esmaltes reativos para baixa temperatura usando fritas e vamos fazer esmaltes reativos para alta temperatura usando vidrados crus, tá? Quando a gente faz um trabalho de... Vamos falar primeiro de baixa. Quando eu vou fazer uma linha de esmaltes reativos, eu uso fritas controladas, alcalinas, ricas em sódio, tá? E
Na verdade, assim, você tem que entender de química, porque lá tem os radicais das fritas, tá? Cada frita tem os radicais. Vocês devem ver muito isso em literaturas, principalmente as fritas a ferro, 31, 34, 0,96, blá, blá, blá. Existem milhares delas que não tem aqui no Brasil, que são fabricados nos Estados Unidos na Ferro-Enamel Internacional. Aqui no Brasil tem a Ferro-Enamel, que fabrica a linha delas. A única que fabricava e acabou, que a gente vai ter que trazer da Alemanha agora, é a 096, que mudou há mais de 20 anos. Tá? Hoje ela tem outro código, tem outra coisa, mas ela tem uma série de elementos lá dentro que são elementos propícios a reações com óxidos minerais. Tá? Essas reações, elas formam o quê? Esses elementos contidos nessa frita vão desempenhar, por exemplo, na situação do óxido de cobre, dentro de uma frita alcalina, você vai ter a participação do desenvolvimento do azul chinês. Mas o óxido de cobre é para fazer verde. Porém, com uma frita alcalina, rica em sódio, você vai desenvolver para o azul chinês. Então, essa é uma reação. E, principalmente, quando você vai trabalhar tipos de queimas, você vai ter um outro fator que vai fazer modificações na estrutura física desse esmalte. Tanto a redução ou a oxidação em queima-gás e queima neutra, que é o mais estável. Tá? Então, eu classifico um esmalte reativo isso. Tá? É uma composição de fritas cerâmicas com óxidos minerais, cada um com a sua, vamos falar assim, com o seu papel. Tá? O óxido de cobalto formando azul, o óxido de cobre formando o verde ou o azul, o dióxido de manganês já formando a parte do âmbar junto ao óxido de ferro. Enfim, aí é realmente o entendimento químico. E você tem que conhecer os radicais dessa frita para ter bons desenvolvimentos nas suas composições. Lá em cima, nos esmaltes de alta, que eu não uso frita, é a mesma coisa, porém, eu tenho as matérias-primas trabalhando. Por exemplo, eu tenho uma base lá que eu vou desenvolver com feldspato de potássio, com carbonato de cálcio, com quartzo e com carbonato de bário. Tá? Aí eu coloco um elemento, vamos falar, colorante, um óxido de estanho ou um óxido de zircônio, para formar um branco ou amarelo. Entendeu? Só que esses dois elementos estão reagindo com os outros integrados em toda a formulação. E isso é formulação química. Realmente, isso aí é estudo da área de engenharia, tá? E da área realmente que trabalha com química. Então, hoje, quando você vê uma receita que está lá, isso foi pesquisado, isso aí não foi feito assim, eu peguei isso, e saiu isso. Não, não é assim que funciona. Existe uma coisa chamada cálculo estequiométrico. Ele é formado a partir de cada elemento que você tem. Você vai pegar o óxido de cobalto, você vai pegar uma análise química desse óxido. O que existe dentro desse óxido de cobalto? Você vai pegar um feldspato, o que existe? E aí você vai fazer um cálculo estequiométrico para formar a melhor, vamos falar assim, o melhor resultado para essa sua formulação. Porque às vezes se eu estou usando... Isso já é bem técnico. Já é bem técnico. Bem tu pediu para te avisar quando tu fosse Sim. bem técnico. Eu nem gosto de falar muito. É chato. Mas o legal é saber que só os óxidos e esses vidrados que contêm, principalmente o sódio, rico em sódio, você consegue efeitos melhores do que por exemplo, esse 621 meu transparente. Ele não é um vidrado legal para fazer reativos. Mas o 0,96, sim. Se você trabalhar o 0,96 com óxidos, fica legal, porque ele é rico em sódio. Então, ele está me ajudando nas minhas composições. Isso na frita. E lá no de alta temperatura é aquilo que a gente compõe, que a gente tem que estudar. Tá? Então, é isso. Reativos são esses. A gente tem uns esmaltes, assim, falando bem chãozão de ateliê, assim, né? Nada muito... eu tenho aqui essa peça esquisita, o que eu faço? Toca um reativo em cima de tudo, que vai interagir com tudo, vai misturar tudo e vai dar uma outra cor aí. E às vezes salva um trabalho, tu pegar porque, falando bem em termos de estudante, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma árvore, e ela pintar o tronco e marrom, o negócio é verde, o negócio não sei o quê, e sai aquilo, fica muito escolar, né? Sai do forno aquilo muito...
E aí, assim, pô, como é que eu posso transformar isso, deixar interessante, fazer alguma coisa? Toca um vidrado reativo aí em cima que vai dar uma loucurada. E tem um pouco esse conceito, né? O reativo ele vai interagir com o que está dentro da argila, ele pode vir a transformar a cor da argila, né? Trazer os elementos que estão dentro da argila e tal. Então, tem um pouco esse entendimento de que o reativo não vai reagir dentro dele, mas vai reagir com os outros elementos que ele vai encontrar no trabalho. E, assim, é correto esse entendimento? Realmente o esmalte reativo vai se misturar com os outros elementos? Sim, é isso sim. Os vidrados reativos, principalmente os de baixa fusão, os feitos com fritas, eles vão ser. Isso é muito legal. Eu vou dar uma voltinha até aqui para mostrar para vocês que é o grande lance do vidrado de efeito e reação com frita. Ele modifica em função à argila que você trabalha. Então, vamos pensar que os elementos contidos na argila, por exemplo, uma argila, uma terracota rica em ferro, esse ferro da argila já vai reagir com os elementos do vidrado reativo. E você vai ter uma reação que pode ser interessante ou não. Tá? Então, esses são os reativos. Eu vou pegar o telefone aqui, então eu vou mostrar o trabalho, que é o que nós desenvolvemos aqui, logo quando chegamos aqui em Cunha. Tá? Eu vou virar a câmera, deixa eu ver se eu consigo aqui, para mostrar para vocês, eu vou explicar um caso. Tá? Aqui, tá, gente, ó, pessoal. aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é todo o trabalho que nós fizemos com relação às fritas, né? E os vidrados de reação e efeito. E aqui, esse outro painel, já é os vidrados crus, que depois eu vou chegar lá. Mas vamos pegar um caso aqui. Esse aqui é um caso que eu gosto muito, que é o meu azul chinês, tá? Acho que está dando um reflexinho, mas ele é o meu R1030. O que é a base do nosso trabalho aqui, tá? Para vocês tentarem entender. Eu fiz aqui. Isso aqui é uma argila que eu desenvolvo na indústria de porcelana. É uma massa de porcelana. Na verdade, não é uma massa, é uma barbotina, mas é a mesma usada nas fábricas que fabricam porcelana aqui do Brasil, tá? A Schmidt, Oxford. A Schmidt, por exemplo, eles usam exatamente essa massa. Isso aqui é uma massa que eu represento aqui da empresa ali do... Oh, meu Deus do céu. Peraí, do Resende, que é aqui de Valinhos. É uma argila branca, uma argila creme, uma argila tabaco. E aqui eu incluí nos nossos testes uma argila aqui de Cunha, que é fabricada aqui por um pessoal. Então, olha nesse teste. Aqui eu queimei a 1000 graus. Eu fiz a aplicação aqui na mesma camada. Olha a diferença. E tudo queimado a 1000 graus, tá? Então, você tem uma influência da argila, beleza? Também, né? Algumas não tanto, outras sim. Nesse patamar de baixo, eu já queimei a 1100 graus. Então, olha lá, já modificou um pouquinho. Então, vamos andar aqui, ó. Depois eu vou mostrando as duas em comparativo. Então, ó, você tem profundidade, você tem efeito aqui, ó, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Então, você tem um resultado aqui, a 1100 graus, tá? Aí, vamos lá para o terceiro patamar. Aqui eu fiz a 1220 graus. É uma temperatura já começa a escorrer também. Então, tem que tomar muito cuidado na aplicação para não escorrer. Olha a diferença já. Olha o que as argilas já promovem para o resultado do esmalte. Você começa a ter cristalizações, né? Formação de cristais. Você tem esse tipo de situação para essa condição. E aí, que foi o pior, vamos tocar 1300 graus no bicho. Tá vendo? Então, a gente está aqui, ó, mostrando que ele está evoluindo, de certa forma, está evoluindo. Mas eu já não uso um esmalte desse, porque você perdeu um pouquinho o conceito, tá? O muito legal eu gosto aqui e gosto aqui nessa argila. Mas se você comprar esse esmalte e usar numa argila dessa, você não vai ver azul chinês nunca. Vai ver um azulzinho bem ralinho aqui, tá? Então, essa é a primeira. Aqui, parte de baixo, eu não tenho completo aqui. Eu fiz numa queima forno a gás com redução. Não gostei muito dos efeitos, porém tem algumas pessoas que gostam. E seguindo sempre a mesma argila, tá? Depois eu vou falar da coloração das argilas. E o mais... Renato,
me dá só um segundinho aqui Sim, de uma sim, parte. sim. Pessoal, olha essas amostras. Eu estou sempre dizendo para vocês fazerem a amostra dos esmaltes de vocês e é uma choradeira para fazer uma amostrinha. É, Olha, isso aqui para mim é um sonho de consumo, essa parede dele. Eu estou assim, olha, é, maravilhada, e é o entendeu? legal, é onde vocês tiram as dúvidas e aprendem sobre o esmalte, né? E eu também quis aprender sobre essa linha na queima a gás, com redução aqui em cunha. Agora, o mais fantástico é essa de baixo. Olha o vermelhão saindo. Que é, Gente! que é a queima no forno no Borigama a lenha. Quer dizer, a altíssima redução transformou o meu azul chinês em vermelho. Isso é lindo, tá? Isso é o que eu mais gosto da brincadeira, tá? Gente, isso é Então, demais. e aí você tem argila. Então você tem uma variação bem interessante, um estudo bem. E eu fiz para todos da linha, os verdes, tá? Eu tenho os marrons, os amplos. Você viu? Ó, se eu pegar a melhor condição dele, que seria na minha porcelana branca, a 1000 graus, e pegar ele aqui numa argila daqui, você vai ter sempre o mesmo marronzinho, né? Porque ele é transparente, né? Então, a argila vai realmente influenciar o desenvolvimento dessas cores. Então, isso é o estudo que nós pretendemos. Eu vou só me afastar um pouquinho. Eu quero mostrar uma das coisas que eu mais gosto, que eu fiz aqui, inclusive. Deixa eu posicionar aqui num lugar. Está meio bagunçadinho. Eu vou mostrar os 2 copinhos que eu fiz. Vamos lá. A historinha aqui, ó. O azul chinês e o azul chinês. Poxa, Renato, você me vendeu um azul chinês que é vermelho, né? Mas, ó, a mesma frita. E eu vou falar uma brincadeira. Isso vocês não vão fazer, porque não pode, tá? Eu queimei a 1050 graus, no mesmo forno, um forno Yung, tá? E aí? Só que uma eu fiz numa queima e o outro eu fiz em uma outra. Aí, eu falei assim, isso daqui é o que vai sair no meu forno Yung a 1050 graus. Legal, maravilha. Ah, mas eu quero fazer isso aqui. A gente lembra da redução? Eu tive que abrir o forno e colocar lenha dentro dele para fumaciar, reduzir e formar isso daqui. Porque eu não tinha meu forno a gás, mas eu precisava formar o vermelho, que é isso daqui. Então, também vou dar uma parte aqui. Pessoal, evidente que ninguém nunca vai dizer para vocês botarem lenha dentro do forno de vocês, tá? Não, Mas, não, assim, claro que se o não. forno é de vocês, o risco é de vocês. Se vocês estão fazendo algo, assumam o risco que vocês estão Não, mas fazendo. O meu isso. professor disse que ele fazia isso, ele ia tocando os gravetos por dentro do Sim, buraco sim, de sim. cima para fazer. Então, assim, provavelmente, né, deu algumas cinzas, sujeiras, etc., dentro do forno que não daria, pode ter comprometido aí alguma vida útil de resistência, Sim, mas ele sim, assumiu a isso. responsabilidade do que ele fez, né, e obteve o resultado que ele estava procurando. Eu, Enfim. eu, eu, eu usaria essa situação de formação desse vermelho numa queima a gás altamente redutora, tá? Que é perfeito também, que vai formar isso daqui sim, tá? Então, o que acontece? A gente tem exatamente esse tipo de evolução num esmalte desse, que é o esmalte reativo. E o esmalte reativo é isso, é uma frita em composição a vários óxidos. Alguns eu tenho um elemento, outros eu tenho até 4, 5 óxidos. Eu tenho muitos materiais e cada um com a sua função. Então é muito interessante você estudar a função de cada óxido. Que aí entra numa complexidade bem grande. Tá? Eu fiquei 8 anos para desenvolver um único material. E isso é tempo, é pesquisa. Isso daqui eu falo para todo mundo que vem aqui na minha loja, que faça os testes, conheçam o esmalte, tenta você entender o que é o esmalte que você está compondo ou o que você está comprando. Porque você viu as diferenças que dão? Né? Eu vou mostrar agora aqui, que é os de alta, que eu acho bem legal. Esses esmaltes, que são os que eu vou mostrar, eles são feitos, então, não com fritas. São matérias-primas, mas alguns com corantes inorgânicos, outros com óxidos. Vamos ver aqui que eu vou mostrar alguma coisinha deles.
Por exemplo, esse azul. Eu fiz o mesmo trabalho, tá? Só que como são esmaltes de alta, eu comecei 1.220 graus e 1.300 graus no forno elétrico. Isso aqui no meu forno Jung elétrico. Aqui, numa queima a gás em cone 10, tá? Acho que eu não lembro se foi cone 9 ou 10, tá? E aqui no forno a lenha, tá? 1.350 graus. Eu não tive tanta diferença, tá? Com relação ao esmalte. A gente tem muita diferença de queima. A argila ela fica bastante escura, tá? Algumas delas. Mas o esmalte ele se comportou bem até. Mas é um esmalte que é transparente. Então, toda a influência da cor da base do barro vai influenciar o esmalte transparente, tá vendo? Mais clarinho, mais azul, né? Olha lá, mais azul. Então é isso, tá? E eu fiz para todos, eu fiz toda a minha linha. O vermelho foi o que mais me impressionou, porque eu jamais ia aceitar um vermelho, acreditar que um vermelho ia se desenvolver numa queima-lenha, e aí, a 1.350 graus, tá? Então é isso. Isso é uma evolução tecnológica, tá? Ó, um azul celeste. Ó, um que não deu certo, que não foi bom, foi o amarelinho. Ó, o amarelinho aqui, ele já, você viu? Sumiu tudo. Na queima gás e na queima no Borigama. Aqui, 1.300, ele já está sumindo, tá? Só que isso aqui hoje, eu já estou evoluindo com um pigmento novo. Isso é uma composição com corante. Aqui eu estou mixando, por exemplo, isso aqui é corante, aquilo lá é corante, aquilo lá é corante, corante, corante. A maioria é corante. Agora, os que são com óxidos, isso é com óxido. Isso aqui, os metálicos aqui são com óxido. Então, assim, Renato, deixa eu te interromper mais uma vez, mas bem rapidinho, tá? Como a gente está indo assim, para uma reta final, né, e tu estás falando de óxidos e corantes, a gente tem uma sessão, assim, várias pessoas perguntaram, né, sobre óxidos e corantes, se existe algum óxido que seja assim proibido de usar em utilitário, que seja tóxico. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta também, que até num outro grupo grande de cerâmica que tem aqui no Brasil, eu vi um pessoal discutindo o uso de óxido sem frita junto e que tingia a peça e que dava para esmaltar só com óxido. Achei curioso, para mim nunca funcionou e surgiu também essa pergunta aqui, se dá para usar o óxido sem usar social no frita. Enfim, tá? Basicamente sobre óxidos e corantes era isso, né? O que são, como é que se diferenciam, se pode usar sem fita e se tem algum que seja vedado para uso em utilitários. Né? Acho que contemplaria dúvidas de várias pessoas se a gente conseguisse aí. Eu sempre falo, como eu falo, os elementos minerais, o perigo deles é o manuseio deles, tá? Então, ponto. O outro ponto é que a gente precisa entender que existem temperaturas de queima e que vão formar... Eu vou até colocar aqui um suportinho aqui, porque meu braço ficou doendo. E o que acontece? A temperatura vai ser uma grande influência disso ser legal ou não, tá? Por quê? Lá dentro da fusão, mesmo que seja no vidrado cru, que tem lá os elementos de qualquer óxido, você está tendo uma fusão disso daí, você está formando uma camada vítrea e inerte. Então, você tem sim uma estabilidade muito boa, você não vai ter problema, não. Agora, com relação a um aprofundamento, é importante ser feita uma análise. Eu desenvolvi uma vez um esmalte que foi para uma indústria grande aqui na região de Porto Ferreira, eles são um dos maiores fabricantes hoje de prato. Essa minha composição, apesar da baixa temperatura deles, 1.100 graus, não foi aprovada, porque ela estava liberando lá, porque a exportação lá para os Estados Unidos não podia, mas não quer dizer que isso está contaminando, não existe isso. Tá? É que existem os documentos de entrada para um país e a legislação deles permitem de tanto a tanto de liberação disso, daquilo ou daquilo outro. Então, eles têm uma legislação, os americanos têm uma legislação bem criteriosa. Tá? O que tem que entender é isso. Então, vamos pensar assim, quais são os óxidos perigosos?
O carbonato de bário, por exemplo, é um óxido perigoso, mas para manipulação. Na hora que você está ele lá na sua forma e você vai queimar isso a 1240, 1250 graus, acabou, gente. O perigoso é a volatilização desses elementos no seu forno, por isso que tem que estar em lugar aberto, arejado, para que volatilize e não venha para você, tá? Então, isso é um ponto importante. Agora, não que esse esmalte já depositado, queimado, vá ter algum... Imagina. Não. Eu vou mostrar aqui um que você me falou sobre os óxidos. Eu tenho um produto aqui na minha linha de alta temperatura, que é esse aqui, ó. Eu vou depois mostrar esse aqui. Esse aqui é meu bronze metálico. Essa é uma formulação que sim, ele é uma formulação que não entra frita. O meio vítreo dele está sendo argila. Vamos falar que eu falo de 3 elementos aqui. Eu tenho o óxido de níquel, o óxido de cobalto e o óxido de cobre. E argila. Esses são os materiais que tem dentro disso. Só que eu tenho 1260 graus, fundindo a argila e fazendo com que ele possa ser algo que possa ser utilizado em utilitário. Tá? Agora tem um detalhe. Eu tenho uma linha de copos aqui que a gente usa como utilitários. Eu uso essa cor porque essa cor para mim é linda. O que eu faço? Por fora, eu deixo ele assim e por dentro eu coloco um transparente. Para quê? Formar uma camada vítrea. Quer dizer, você não vai ter problema nenhum jamais. E mesmo assim, não é o problema. Tem que se entender. É utilitário para se usar onde? Num hotel? Em hotelaria, em restaurante ou não? Na sua casa, onde você tem um uso convencional. Agora, com relação à toxicidade de liberação, só vai ter se você não tiver queima suficiente. Então, hoje você tem estudos e análises que vão falar que se ele vai ser tóxico ou não. Mas isso em função ao quê? A temperatura que você queimou essa peça. A 1260, a 1241 graus, que é o cone 6, com 8 horas, perfeito. Não tem liberação de elemento nenhum e sem problema algum. Tá? E, então, assim, os esmaltes, eles vêm escrito no rótulo ali, né? De 1.200 a não sei o quê. E vem ali, né, próprio para uso em utilitários. Então, eu posso entender que, se estiver dentro dessa temperatura que está no rótulo, ele é próprio para uso em utilitários. Ou existe uma outra temperatura, tipo, não, tem que ser 1241, 1200... Se você entender que o utilitário que eu configuro é com relação ao ataque químico, eu tenho várias peças aqui com fritas reativas que, para mim, não tem problema nenhum. Para ninguém. Se eu mandar fazer uma análise disso daí no laboratório, não é ele que vai tirar esse resultado. A gente tem que ter bom senso, tá? Para que vai ser feito? Eu gosto, particularmente, de uma peça utilitária realmente queimado em cone 6 para cima, tá? Eu gosto, e usando vidrados crus, que aí você vai ter um esmalte de resistência mecânica, você vai ter um esmalte de resistência química, você vai ter um esmalte fantástico para um utilitário, seja ele para sua casa ou para uma hotelaria, por exemplo, um restaurante. Maravilha! Você tem um produto que vai servir para tudo, tá? Eu peguei alguns casos porque eu liberava, isso eu fiz dentro de laboratório, a liberação de o que podia ser vendido como um utilitário de uso em hotelaria e o que não podia. E eu cheguei a alguns casos que até os utilitários usando essa frita 621 que eu tenho transparente, foi aprovado tudo. O que pegava nisso daí? Eles faziam queima de 1020 graus, era na faiança. A frita estava liberada, ele não dava ataque químico, não dava ataque ácido, nada. Mas era muito frágil a peça. Era uma peça que você batia, lascava, quebrava a face. Então, mas se considera como utilitário. Está especificado hoje no nosso código, tá, da cerâmica. Então, isso tem que se entender. O que é o utilitário para cada um, né? Mas com relação a produtos químicos ou produtos que liberam qualquer coisa, eu evito, inclusive, comercializar para o pessoal, tá? Eu tenho 2 elementos que são fantásticos como fundente. Eu tenho um bisilicato de chumbo e um borosilicato de chumbo, que são 2 fritas muito fundentes. Elas, em 500 graus, viram um vidro lindo. Ela é tóxica? Não, ela não é tóxica. É um vidro, só que é um vidro de baixa fusão. Vou usar utilitário? Jamais.
Jamais. Ela vai corroer muito mais rapidamente. Se você usando, por exemplo, salada com vinagre, você vai corroer. É isso que vai acontecer. Tá? Não é tóxico, mas está comendo vidro. Não, mas não. Você sabe o que é pior? Existem umas taças de cristal importadas, inclusive, que está no mercado. Aquilo lá tem arsênico dentro. Aqui tem elementos perigosíssimos. Só que foi feita a fase vítrea, não foi feito o vidro. Entende que o esmalte é um vidro que está cobrindo uma parte argilo-mineral. Então, é isso que a gente tem que entender. Então, a temperatura é muito importante para todo esse conceito aí do que quer ser feito. Se quiser, eu pulo para os corantes, que eu acho que isso é importante, que todo mundo tem dúvida. Então tá, exato. Até surgiu uma pergunta, né? Sim, se os corantes se perdem com a temperatura, que nem aquele amarelo que você mostrou e tal. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui onde eu vou virar aqui a câmera. Aqui, então, esse é o nosso know-how, né? O que eu aprendi desde criança. Os corantes inorgânicos, tá vendo? São todas as cores hoje, praticamente as que existem no planeta, são as que estão aqui. É isso. Não tem mais nada do que isso. O que você pode é compor, tá? O corante, vamos falar aqui. O corante, o que ele é? Ele é vários minerais, tá? Como zircônio, ferro, cobalto, calcinados em alta temperatura também. Então, você viu, você pegou todos esses óxidos que vocês conhecem, já ouviram falar. Existem as formulações, por exemplo, o amarelo. O amarelo nós temos zircônio e praseodímio, que são minerais. Eles são estabilizados, misturados em composições estabilizadas e queimados em 1290 a 1320 graus para formar um ponto eutético, que é um ponto onde a molécula já está se transformando em cor. E aí é resfriado e é feito o corante. Então, o corante é esse tipo de coisa, que nós chamamos de corante inorgânico, tá? Que é diferente dos corantes orgânicos que vêm das árvores, né? Do mato, vem da raiz, né? De raízes. Eu não entendo muito sobre orgânico, mas o inorgânico são isso. Então, você tem essa estabilidade. Quando se fala de o corante funciona ou não funciona, existe corante para baixo? Olha, há mais de 40 anos, inclusive, eram feitos 2 corantes só, um amarelo gema e um verde cromo cálcio, muito lindo, que eram corantes que só funcionavam até 1050 graus, tá? Eram corantes realmente para baixo, mas não se fabrica mais isso, tanto que a legislação nossa nem permite mais. Um era chumbo antimônio e o outro era cromo cálcio, e eles eram tóxicos até para quem produzia. Então, a gente substituiu por outro. Todos os corantes fabricados hoje funcionam até 1300 graus. Ah, Renato, mas eu estou queimando, não está dando. Você tem fatores, tá? Favoráveis e desfavoráveis. Primeiro, quando você vai fazer uma composição, você tem que balancear os seus elementos do seu vidrado em função aos radicais dos corantes. Cada corante tem radicais. Radicais é isso daqui, ó. Eu sempre menciono aqui na minha... por exemplo, o verdinho aqui, vocês estão vendo? Ó, zircônio, vanádio e praseodímio. São os 3 elementos que contém aqui. Vamos aqui no marronzinho. O marronzinho tem cromo, ferro e zinco. Tá? Vamos ver um outro aqui. Esse azul aqui, ó, cobalto e cromo. Esses são os elementos que compõem esse pigmento. Então, se você fizer um vidrado, uma base, que se dê bem com os elementos, você vai ter resultado. Isso também contando que você precisa ter uma queima ou neutra ou oxidante. Geralmente, queimas redutoras não são bons para várias cores. Então, o pessoal vai lá, queima com gás. Ah, meu forno é oxidante. Coloquei um amarelo, sumiu. Desculpa, bem, não vai ser oxidante nem aqui, nem na China. Mas eu tenho um forno a gás, tínhamos um forno a gás, queimava 1300 graus, saía amarelo, amarelo, amarelo. Mas ele era controlado a queima. E os vidrados, eles estavam balanceados. Tá? Eu tinha, por exemplo, uma base branca, um esmalte branco, que tem zircônio. Poxa, ele tem zircônio? Aquele cara lá amarelo, que é o corante amarelo de zircônio, vai se dar bem, né? Agora tem um que é complicado, o rosa. O corante rosa é o mais chato que tem. Ele some. Por quê? Porque ele é feito de cromo e cálcio. É cromo e estanho.
E quando você tem, geralmente, numa base transparente, a dolomita ela tem magnésio. E o magnésio mata o cálcio. Tá? Então, você tem essa fundamentação química para não desenvolver a cor. Tá? É isso. Esse é o grande. Mas são um outro caso. Tá? Na maioria dos casos, qualquer frita ou vidrado cru que você usar, numa queima elétrica, ou a gás com oxidação, você vai ter bons desenvolvimentos de cor, sim, sem problema nenhum. Eu tenho um copinho aqui que eu fiz, que já é uma tinta, tá? Deixa eu virar aqui. Só para vocês terem... Isso aqui foi alguns testes com corantes, onde eu usei uma frita. E, no caso, essa 621, tá? Eu usei 95% de frita e 5% de... 90% de frita e 10% de corante. Olha aqui a queima, não sei se vocês conseguem ver aqui. Uhum. Dá com 1.269, com 8 horas de queima, tá? E 15 minutos de patamar. É o meu padrão de queima aqui. Ó, menos o rosa. Ó, o rosa é 104. É o rosa bebê. E o 106 é um rosa ruim. São os dois que me dão um pouquinho de trabalho, mas olha o resto. Olha o vermelho. Olha o laranja. Quer dizer, a temperatura é bem altinha, tá? Para esse tipo de coisa, mas foi Renato, bem estável. O pessoal perguntou o que é uma queima neutra. Queima neutra é a queima no forno elétrico. Porque você não tem nem a oxidação e nem a redução. A oxidação é como você tem numa queima a gás, mais ar, menos gás. A chama é azulzinha. A queima redutora é o contrário. É mais gás e menos ar. Tá? Então você tem aquela queima vermelhinha, que geralmente é o forno no borigami, queima a lenha, que é redutora, né? É bastante redutora. E eu mostrei no painel, vamos lá de novo, para vocês verem, tá vendo? Então você tem alguns tabus aqui. Como é que o vermelho se desenvolve numa queima 1.350 graus? Aquilo é um corante. Isso aqui eu usei um corante. Olha o azul celeste. Entendeu? Essa última linha minha aqui é a que eu fiz o teste no forno, no borigami, queima a lenha, 1.350 graus. Então, assim, você tem muita evolução boa de corantes em bases compatíveis. Tá? Eu forneço aqui 3 bases, eu vou até mostrar essas 3 bases, que eu gosto muito, tá? Que é as bases de alta. Toda essa linha aqui, pessoal, ó, eu vou mostrar aqui, é a minha linha de alta temperatura. Tá? E embaixo os mates que eu lancei. Esses 2 aqui. E os daqui são os de alta convencionais meu. Eu vou lançar agora, em breve, essa linha nova, que é uma linha... Está no site, mas eu vou fazer um lançamento diferente, tá? Porque é uma linha de reativos. E o que eu faço aqui? Minha composição partiu disso daqui, ó. Desses 3 carinhas que estão lá no meu site. O meu transparente, que é o meu ET6, o branco, que é o ET10, e o mate, que é o ET24. Isso tudo aqui foi a minha base para eu fazer tudo isso, em composição com corantes e com óxidos. Isso é legal o trabalho, você usar bases prontas, e isso é um vidrado cru, não é uma frita. É uma mistura que eu tenho aqui, que eu padronizei e funcionou muito bem. Então, você tem... Sim, que são os de alta, né? De alta Sim, os de alta. Isso aqui é tudo queimado já em cone 6, né? Que a gente utiliza como padrão aqui numa porcelana branca, tá? Então, você tem essa diferença. Mas isso é os resultados que eu apresento aqui desses produtos, tá vendo? A gente tem esse tipo de resultado para esses materiais, tá? Tem coisa bem interessante, bem legal aqui, que dá para ser desenvolvida. E essa linha é muito bacana porque ela gosta de atmosfera redutora no gás, gosta de oxidação, tá? Essa daqui já é criada com corantes, tá vendo? Eu usei o meu ET6 e coloquei corante no meio, olha as cores sólidas. Olha, esse aqui é um rosa que eu desenvolvi, porque com o meu corante não estava dando certo. Então, eu fiz uma composição que, inclusive, não sei se alguém conhece o César, aqui de São Paulo, que é um ceramista. O Barbosa, né? O Barbosa, eu fiz um desafio com ele, acho que foi ano passado, exatamente para se ele conseguisse criar. E eu mandei os corantes para ele. Falei, eu dei as dicas e ele fez, né? Aí eu falei, pô, que legal. Então ele entendeu que o corante não é o problema, e sim toda o conteúdo do material, tá? Vermelho, tá vendo? São as cores sólidas feitas com corante, tá vendo? E aqui é o lançado, né? Que é a linha mate, que tá muito legal. Essa linha
É uma linha bem bacana, que a gente está bem satisfeito, inclusive, e que deu resultados bem fantásticos, tá? Bem bacanas. E aqui são Tá, 2 realmente pretos é que eu muito tenho. E aí, eu até aproveito para te perguntar, uma pessoa perguntou se essa linha é pronta para usar com pincel de cores Isso. mate, se vai ter lançamento para baixa temperatura com esse Tá, estilo, ou se tá. isso e até estendo a pergunta, porque eu já vejo muita opção empastada na Rise. Vocês já não têm essa opção de comprar empastado todos os esmaltes? Vamos lá, importantíssima essa pergunta. Vamos lá. Quando a gente faz uma composição com minerais, alguns eu não tenho em pó, porque assim, tudo praticamente eu tenho empastado e em pó, né? Para a pessoa que quer preparar. Só que alguns deles aqui eu não disponibilizo em pó, por quê? Porque alguns materiais que eu tenho, se eu fazer o composto, eu sempre chamei de composto. O que é o composto? O composto é você pegar todos os materiais em pó, colocar dentro do saquinho, misturar, ou você tem um composto, tá? Que seja um esmalte X. Só que esse esmalte, para ele funcionar, porque ele tem um ou outro elemento grosso, o que acontece? Você tem que passar por uma moagem. E geralmente o pessoal não tem um moinho de bolas, né? Porque você tem que ter uma granulometria, que é fundamental para um bom esmalte. Quando a gente faz os esmaltes, a gente já tem um controle de granulometria. Não use malha 200, jamais. Usem tudo malha 325. E mesmo assim, você tem um resíduo para quartzo, por exemplo, alto. Então você tem que baixar esse resíduo em moagem para ficar eficiente. Mas já é melhor do que malha 200, muito melhor, tá? Então, alguns eu não libero porque eu estou montando um processo novo aqui de moagem e secagem. Aí eu vou disponibilizar esses materiais em pó, porque aí a pessoa só vai misturar, fazer a composição com água para banho ou para fazer o seu preparo e pronto, tá? Agora, quando eu já preparo empastado, eu já ponho ele na minha moagem. Então, tudo já vem moído, já vem preparado e pronto, e maravilha, tá? Os outros que eu sei que está controlado, que eu consigo só colocar dentro do saquinho os componentes em pó, misturar e mandar para o cliente, é que eu já sei que eles vão ser bem eficazes, tá? Não às vezes perfeitos. Tanto você vai pegar o meu empastado e o meu em pó, e às vezes até o seu preparo pode vir a dar uma diferencinha, mas isso é por conta desse controle de moagem, que é muito importante, principalmente quem compõe esmalte, tá? E se chama granulometria. Isso é Tá, então, fundamental. isso tem alguns que só tem empastado, mas tem algum que seja só em pó ou sempre tem a opção empastado? Não. Todos são empastados e alguns que eu não tenho em pó. É que Entendi. assim, eu gosto de tentar facilitar, tá? Quando a gente oferece um produto ao mercado, eu prefiro que esse produto vá para facilitar a vida e que ele te dê um bom resultado, tá? A curto prazo. Aí fala, mas eu não vou ficar pintando com pincel 300 peças. Eu também não. Aí eu partiria para um preparo em grande estágio para você fazer uma imersão, um derramamento, e aí sim, mas começa com um projeto. Gaste menos, fique eficiente e depois você vai ter o preparo. Se você tiver um sistema de moagem, perfeito. Aí você vai ter o de melhor. Agora, se você não tem, você vai ter que fazer um primeiro ensaio em uma porção menor e você avaliar se o resultado vai te satisfazer ou não. E aí você tem o quê? Você tem que entender que o preparo com água ou com retardante de secagem, que seria um carboximetilcelulose, que é o CMC, ou um veículo hidrossolúvel, ele vai fazer o quê? Ele vai retardar a secagem, quer dizer, ele vai te dar aderência e vai te fazer com que corra um pincel, se for para pincel. Para imersão, você precisa colocar um pouquinho de CMC ou um veículo, para quê? Para dar a aderência, para que você manuseie a peça e não solte o esmalte. É isso, tá? Geralmente na indústria não se usa CMC, a indústria artística, tá? A de sanitário, sim, porque imagina uma peça de sanitário, ela pesa quase 45 quilos. E você vai pegar isso manualmente. Quando não era robô, né? Hoje é tudo robô, mas você pegava manualmente. Então você tinha que ter um CMC que era especial na época, de alta viscosidade. Eu até tenho ele aqui, porque ele, dentro da formulação, ele realmente dá liga. Eu não gosto de CMC, por quê? Porque na área artística, o CMC ele é um produto orgânico. Então,
você tem um tempo de vida útil dele. Ele estraga, e aí você perde as características reológicas do seu esmalte. É muito legal você fazer a gominha de CMC, que é aquela velha historinha, 1 litro de água, uma colherzinha quente, faz a gominha, e você adiciona isso proporcionalmente na sua base, no seu meio, né? E para quê? Para que corra bem o pincel e dê aderência. Só que você vai guardar isso por 3, 4 meses, o que aconteceu? Estragou, ele está fino, você perdeu as características boas de aplicabilidade. O que eu uso aqui no meu empastamento não é CMC, nem veículo hidrossolúvel, é um veículo sintético à base de resinas acrílicas, conservantes, que vão fazer o quê? Eles vão até decantar um pouquinho, mas não vão sedimentar. Você vai mexer, ele vai soltar. Só que vai te dar aplicabilidade boa, de resistência, né? Principalmente quem faz trabalhos de sobreposições de esmalte, que ao aplicar você não pode soltar o esmalte de baixo. Ele tem que ficar fixo e aderente. Dá para fazer isso com CMC? Dá, você consegue fazer com uma maior concentração de CMC, mas aplicar na hora. Tá? Na indústria, assim, é preparado o esmalte e aplicado. Ninguém guarda esmalte 2, 3, não existe isso. E é onde foi o primeiro erro meu, quando há 15 anos eu lancei a minha linha de empastados. Eu usei materiais orgânicos. O que acontecia? Mandava para as lojas, 3 meses depois estava tudo estragado. Isso daí. Lamentavelmente, mas a gente evoluiu, graças a Deus, e seguiu com essa metodologia. Olha só, deixa eu falar aqui com vocês. Todo mundo tem um monte de dúvidas, tem assuntos que eu queria perguntar, tem assuntos que eu sei que até o Renato gosta de falar, de cobre, de esmaltação em metal. Né, assim, mas a gente já passou 20 minutos da nossa proposta. A própria sala que a gente está, né, de aula virtual, em breve ela também vai sair. Então, enfim, né, vontade de perguntar eu tenho, mas não quero abusar também da boa vontade, e vou começar os agradecimentos finais, então, né, eu vou dizer assim, Renato, se tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar, né, algum recado que, enfim, tu tinha pensado em passar e, de repente, nas perguntas a gente não contemplou, né, então que tu tenha também um tempo para fazer as tuas considerações finais e tal. Sim. Como eu tinha falado, né, a gente vai ficar horas e horas falando sobre esse assunto e não falei nada ainda. Vamos montar mais outras sessões que eu acho que é legal e a gente tentar conversar mais, vocês passarem as dúvidas e eu tentar trazer as respostas melhores. Poxa, vai ser super legal, porque eu quero que o Brasil esteja no topo com relação à arte, e vocês, artistas, são as pessoas que vão caminhar com isso daí. Minha parte aqui de vários colegas, que eu não considero como concorrentes, eu considero como parceiros. A gente tem que evoluir nesse conceito técnico e juntar o artístico, tá? Se isso se unir e der certo, vai ser um boom. E já está acontecendo. Então, isso é muito legal. Isso eu acho que é algo que eu queria muito e eu estou aqui à disposição, tá? Eu não tenho muito tempo, assim, durante o dia, porque eu toco essa empresa, eu tenho um projeto do cobre, eu tenho uma outra empresa de mineração. Então, eu estou bem envolvido com bastante coisa, mas eu gosto de perder não, ganho tempo, porque eu estou aprendendo também. As dúvidas que vocês me passaram são dúvidas que eu já vou explorar para poder estar trabalhando alguma coisa mais interessante. Então, isso para mim é bem legal. Tá? Eu realmente agradeço muito a oportunidade de falar. Sugiro sempre fazer testes. Não é porque mas perde tempo. Não perde tempo. A coisa mais bacana é fazer os testes e conhecer o produto, porque vocês automaticamente vão começar a entender. E aí é legal. Aí a gente começa a evoluir realmente no desenvolvimento. Se vocês querem compor, se vocês querem montar algumas coisas bacanas aí com relação a vocês. E estou aqui para ajudar, sem problema nenhum. Tá? A gente para isso. Tá? Certo. Então, gente, olha, estou super feliz. Acho que foi assim uma confluência de fatores aleatórios que fizeram a gente estar aqui juntos hoje. E, nossa, estou muito feliz de ter ajudado esse momento a acontecer, né? Sei que o nosso ateliê, né, o Le Petit, a gente tem 4 anos de ateliê aqui em Porto Alegre,
E a gente vinha num crescimento legal, aí veio pandemia, deu uma chacoalhada aí nas estruturas, né? Mas serviu também para eu perceber essa rede de apoio e de participação que faz hoje a gente estar aqui. Deixa eu ver aqui quantos participantes nesse momento na reunião: 23 pessoas, chegou a ter 25 pessoas ali, mas no início, né? E todo mundo aqui para aprender, para conhecer mais sobre os esmaltes, né? Sobre, enfim, né? Esse universo todo, e que a gente sempre tem tanto a aprender, né? Eu sempre falo, toda vez que a gente escolhe aprender uma coisa em cerâmica, a gente está escolhendo não aprender umas tantas outras, porque é um universo tão gigantesco que cada vez que você diz, eu vou me dedicar em gobs, pô, você não vai Sim. saber tanto de esmalte, eu vou aprender mais sobre óxido, bem, você não vai estar, sei lá, estudando Haku, sei lá, qualquer outra coisa, né? E a gente precisa fazer essas opções, né? Porque senão você enlouquece também, né? Sim, sim. E, enfim, a gente ter contato com uma pessoa que tem tanta mais experiência, que pode trazer até esses vislumbres mais técnicos, né? Que eu vi aqui muita gente vindo, né, no chat dizendo, não, deixa ele ser técnico, tô gostando de entrar na área técnica. E não é que eu quis cortar o barato da área técnica, é que a gente tem um tempo limitado, e quando a gente aprofunda numa coisa, a gente deixa de contemplar também as outras perguntas das outras pessoas. Então, de repente, no futuro, a gente pode fazer encontros mais temáticos e trazer as pessoas, né? Quero saber sobre esmaltes metálicos, como aplicar metais, como trabalhar com isso. Bem, então daí a gente vai falar aprofundadamente sobre isso. Quero entender quais são os elementos das fritas que brigam com os elementos dos corantes. Por que que não funciona a frita com corante? Bem, isso é outro assunto para a gente enveredar. Infelizmente, a gente tem literatura, mas não tanta quanto a gente gostaria, né? Às vezes só livros em espanhol, livros em inglês e tal, para entrar mais nesse universo mais químico. Mas Posso existe falar uma também. coisa? Você falou uma coisa importante dos livros. Isso é uma coisa que eu estou prestando atenção, importante. Os livros mais antigos e que estão em outras línguas, está tendo um problema de interpretação nossa, tá? Fala-se muito de chumbo, do LED, né, LED free, e o que acontece? Esses livros, eles antigamente realmente era complicado, porque usava-se as matérias-primas, o zarcão, o litargírio, e aí sim era complicado. Agora, as fritas que o pessoal fala que contém chumbo, eles estão entendendo como se fosse o próprio chumbo. E é isso que está criando uma polêmica complicada sobre o coitado. Eu vou falar que o chumbo agora é o mais coitado da história. Você tem o quartzo, que é perigoso. Você tem o carbonato de sódio, que é perigoso. Você tem o carbonato de bário, que é perigoso. Então, é isso que a gente tem que tentar entender, sabe? E essas interpretações dos livros, e eu peguei vários livros bons, tá? É a gente interpretar na codificação da informação, tá? E os elementos químicos, às vezes, eles estão... Você não consegue traduzir para aquilo que realmente... Aí tem que ser químico, senão você não vai entender. E nós aqui, eu também me considero como não dessa parte, eu também às vezes não entendo. Então, eu tenho até auxílio de amigos, meu pai, que me ajuda muito nesse tipo de interpretação, para poder trazer essa informação, tá? Então, vamos tomar só cuidado e lógico, seguir um conceito, porque é importante, tá? Agora, tomar cuidado é sempre bom com máscara, tá? É o que eu falo, o resto não é tão complicado com o que a gente oferece e tem hoje, tá? Tá joia. Gente, olha, Legal, foi muito bom. muito obrigada, Renata, especialmente, né? E espero que a gente tenha outras oportunidades, então, no futuro, tá? Um Legal, abraço, legal. beijo para todo Obrigado, mundo. gente. Obrigado, viu? Obrigado a todo mundo aí. Eu não consegui ver muita gente, mas eu estou passando aqui a Glácia, a Ana Paula. Deixa eu ver mais quem está aqui para eu fazer um oi aqui. A Cibele, a Mara. Aqui eu não sei, eu não consigo ver o nome. Renato, é tá. Márcia. Algumas, não tem o nome, né? Marla. Que legal, gente.
Muito obrigada. Tá Tá, bom? pessoal? Vou encerrar a reunião aí. Perfeito. Obrigado, Boa noite gente. pra Obrigado, todo obrigado. mundo, tá? Obrigada. Fiquem Grande bem abraço. todos, viu? Até. Tchau, tchau. Tchau.